Olá pessoal, bem-vindo ao canal Professor Nota Fiscal. Deixa eu me apresentar primeiramente. Me chamo Hugo Tanaka Jr., sou auditor fiscal do Paraná e trabalho desde 2014 com documentos fiscais eletrônicos. Sem perder mais tempo, vamos começar a aula. Hoje vamos falar sobre a Nota Técnica 2020-005 versão 1.10, que foi publicada no final de dezembro de 2020. Trouxe novos campos e novas regras para a nota fiscal eletrônica e nota fiscal de consumidor eletrônica. Ela possui o seguinte prazo: julho de 2021 vai estar disponível em ambiente de testes e setembro de 2021 em ambiente com validade jurídica ou ambiente de produção. Vamos às alterações. A primeira coisa que tem de novo aqui foi a criação de dois campos novos, os campos C/ e C/Trib. Não confunda esses campos com o CEAM e CEAM-Trib, que são os códigos de barras padrão GTIM, que são controlados pela GS1. Porém, como existem outros códigos de barra em uso no Brasil, para que um contribuinte possa informar outro tipo de código de barra que não é o padrão GTIM, controlado pela GS1, foram criados então esses dois novos campos. Aqui temos um exemplo de como vão ficar esses campos no XML da nota fiscal. E Hugo, poderia me falar qual a diferença de C/ e C/Trib? Então deixa eu tentar explicar aqui. A diferença está quando você comercializa em fardos e pacote, por exemplo. Imagina que você está vendendo uma caixa de cerveja e o código da caixa de cervejas, código de barras da caixa de cervejas, ele vai no C/ ou no CEAM, se for padrão GTIM. Já o código da lata, que está na caixa de cerveja, o código da lata, ele vai no CEAM-Trib, que a lata é a unidade tributável, a menor unidade tributável. Outra alteração que ocorreu foi a introdução de novos códigos no campo para informação de via de transporte internacional, que é utilizado na declaração de exportação. Então foram incluídos alguns códigos novos, o código 8, 9, 10, 11, 12, 13, que tem as seguintes descrições aqui que eu estou mostrando para vocês. Vamos em frente. Outra alteração que teve foi o grupo de adições da importação, que agora pode ter 99 ocorrências. Agora também foi mudado que pode ser registrado itens da declaração única de importação, não apenas adições de importação. Ainda nesse grupo, o número do ato concessionário de drawback foi passado para alfanumérico e agora permite até 20 caracteres. Então, alterações bem simples que não precisam ser preocupantes para vocês, Temos ainda a alteração no campo código de agregação, que essa alteração também, esse campo passou a ser alfanumérico. O que é esse campo, Hugo? Esse campo ele foi introduzido pela nota técnica 2016-002, que criou o grupo de rastreabilidade de produtos para permitir a rastreabilidade ao longo da cadeia. Aqui temos a criação de dois novos campos para permitir o detalhamento do ICMS-ST desonerado em operações de agropecuária ou com órgão de fomento e desenvolvimento agropecuário. O campo valor do ICMS-ST desonerado e do motivo da desoneração então foram criados para os grupos de tributação do ICMS 10, 70 e 90. Então, o 10 é o grupo de tributação por substituição tributária, o 70 é o grupo de tributação com redução da base de cálculo e cobrança do ICMS por substituição tributária, e o grupo 90 é outras tributações. Bom, então aqui eu trouxe um exemplo de preenchimento do grupo dos campos valor do ICMS-ST desonerado e motivo da desoneração do ICMS-ST. Eu trouxe para a tributação 10, tributação 70, tributação 90, todos os campos que existem nesse grupo, mas nem todos são obrigatórios. Então eu trouxe aqui exemplificando para você aonde que esses campos vão ficar nesses grupos. Bom, no grupo relativo a operações com tributação por diferimento, o CST51, foram criados campos para informações do percentual do diferimento do ICMS relativo ao Fundo de Combate à Pobreza, que é o campo PFCP-DIF. Foi criado também o campo valor do ICMS relativo ao Fundo de Combate à Pobreza diferido
que é o campo VFCP-DIF, e foi criado o campo Valor Efetivo do ICMS relativo ao Fundo de Combate à Pobreza, que é o campo VFCP-EFET. As unidades federadas, provavelmente vão trazer instruções se eles desejam que vocês preencham esses campos. Então fique atento à sua unidade federada. Aqui segue um exemplo. O local que esses campos vão ficar aqui no grupo de tributação ICMS 51. E aqui eu trouxe aqui para vocês aqui onde que eles vão ficar. Então vamos em frente. Foi criado um novo tipo de modalidade de base de cálculo do ICMS-ST, o campo MOD-BC-ST, para operações com tributação do ICMS com redução da base de cálculo e cobrança do ICMS por substituição tributária, o CST-70, e também para o CST-90, que é o Outros. Então, bem simples ali da modalidade de determinação da base de cálculo do ICMS-ST, só foi criada essa 6, valor da operação, que você pode falar que a base de cálculo foi determinada por valor da operação. E aqui interessante, foram criados 2 novos campos para o PIS-ST e COFINS-ST. Campos indicadores se os valores do PIS-ST e do COFINS-ST devem ou não compor o valor total da nota fiscal. Por exemplo, no XML, aqui a gente tem aonde ficam esses campos, e o 0 significa que o valor do PIS não deve compor o total da nota, e 1 que ele deve compor, e a mesma coisa foi feito para o COFINS-ST. Seguindo, o campo número do ato concessionário de drawback, campo do grupo de exportação, agora pode ser alfanumérico e seu tamanho máximo foi aumentado. Tranquilo. Tivemos também a mudança no campo placa do veículo. O novo modelo de placa adotado no Brasil não possui a informação do estado, que foi registrado da UF. Por esse motivo, essa informação foi tomada opcional. Porém, eu acredito que houve aqui um equívoco, já que foi a UF que se tornou opcional, e aqui eles estão mostrando que é o campo placa. Eu acredito que em breve deve ter uma correção aqui, que esse campo aqui, quem deve ser facultativo é a UF, não a placa. E vamos falar aqui, pessoal, sobre agora as alterações das regras de validação. A primeira regra que vamos tratar é a regra do SEST. Se você ver aqui, essa regra está desabilitada, aguardando uma publicação de tabela de códigos. Então ela não vai ter impacto para vocês nesse momento, que eles devem publicar uma nota técnica quando essa regra for ativada. E o que essa regra vai falar? Essa regra vai falar o seguinte: se você declarar um código especificador na substituição tributária, ele vai verificar se esse código declarado na nota fiscal realmente existe na tabela de códigos do SEST. Na regra I0890 foi incluída uma nova exceção, permitindo o uso de CFOP de operação interestadual para anulação de serviços de transporte. Então, vai ser aceito um CFOP de operação interestadual, mesmo quando a UF do emitente for igual ao UF do destinatário e o CFOP for 6206 e for uma nota fiscal de ajuste. Então isso aqui você vai conseguir fazer uma nota desse tipo que não vai ser habilitada, não vai cair nessa regra. Vamos em frente aqui. Houve a inclusão de exceção para incluir a operação de aquisição da energia elétrica em ambiente de contratação. Então essa regra aqui ela não deixava você colocar CSTs diferentes de 0, 0, 20, 40, 41, 60, se ele não fosse contribuinte. Porém, essa nova seção permite você fazer uma operação com não contribuinte, incluindo o CST 30, que é de isenta ou não tributada e com cobrança por ST, em operação interestadual, quando o NCM for de energia elétrica. Então você pode fazer essa operação agora. E temos a regra N1280 que foi alterada, que agora foi incluído alguns CFOPs novos nessa exceção. E o que vai acontecer é o seguinte: agora essa regra aqui vai permitir que você declare que ele é contribuinte isento de inscrição estadual em DIEDEST igual a 2 e coloque o CST 50 se a sua operação for de remessa para industrialização por encomenda. E se for algum desses CFOPs, 1901, 2901, 5901 ou 6901. Vamos em frente.
houve a ativação de duas regras de validações, NA 1510 e NA 1710. Essas regras nada mais é que eles fazem a consistência do cálculo do diferencial de alíquota, aquele diferencial de alíquota que surgiu com a emenda constitucional 87 de 2015. Então agora, na nota fiscal, vai ser persistido os valores informados no grupo de ICMS da UF de destino. Aqui, se lembra que eu mostrei os campos novos de indicadores da soma do PIS-ST e do CONFINS-ST igual a 1 ali, igual a 1, o valor do PIS-ST e do CONFINS-ST podem compor a base de cálculo e a 0 não compõe. Então eles só estão alterando aqui a regra que verifica o somatório total da nota fiscal eletrônica para ter esse continual dos indicadores. E aqui algumas alterações simples que vocês não precisam se preocupar, são para verificação do grupo do responsável técnico, que foi criado há algum tempo, que ela não vão ser aplicadas a nota fiscal avulsa aqui, e também que vai ser a critério da UF. Também houve uma alteração relevante aqui, esse aqui vocês precisam ficar atento, que não será mais possível cancelar nota fiscal eletrônica quando tenha algum desses registros. O primeiro registro é o registro de averbação para exportação, que é uma manifestação do Fisco Federal quando tem uma declaração única de exportação para aquela nota fiscal e eles confirmam que aquele produto foi exportado. Então, quando tiver esse evento, você não consegue mais cancelar a nota fiscal. E também abaixo temos os eventos de monetização da nota fiscal, que é quando há uma informação de cessão da fatura eletrônica ou o emitente informa que houve uma cessão da fatura eletrônica junto aos bancos. Isso aqui são eventos que devem acontecer com essa questão de fatura eletrônica, com essa nova modalidade de fatura eletrônica na nota fiscal eletrônica. E aqui, pessoal, temos uma regra nova interessante que vale a gente falar um pouco mais sobre ela, detalhar melhor para vocês, a regra 1C1750, que ela vai ter uma denegação, que vai ser o seguinte: emitente bloqueado pela UF de destino em operação com o consumidor final. Bom, e o que ela trata? Ela trata do ajuste em F33 de 2019, que ele prevê a possibilidade de algumas UFs bloquear o emitente quando ele é devedor do diferencial de alíquota, aquele diferencial de alíquota para operações com o consumidor final. É isso, em resumo, que esse parágrafo 6º fala. Então, se a UF verificar que o emitente, por exemplo, de São Paulo, opera muito, por exemplo, com a Bahia, e a Cefaz da Bahia, o fisco da Bahia, verificar que ele não paga, que o emitente de São Paulo não paga o diferencial de alíquota para a Bahia, ela pode ir lá e avisar: São Paulo, esse emitente vai estar bloqueado a emitir nota fiscal com destino à Bahia, porque ele é um devedor do diferencial de alíquota. É isso que fala esse ajuste em F3319, é isso que fala essa regra nova com rejeição 307. Porém, essa regra não será aplicada aos estados de Goiás, Minas Gerais, Paraná, Rio Grande do Sul e São Paulo. Então, expliquei um pouco sobre essa regra. Se você tiver alguma dúvida, porque ela é uma regra um pouco mais difícil de entender, deixe um comentário aí no vídeo que eu vou estar tentando explicar um pouco melhor e tirando suas dúvidas. Seguindo aqui, pessoal, houve o fim da validação de inutilização de numeração nas emissões em contingências. Antigamente, se você tentasse autorizar qualquer tipo de nota, ou ela sendo em contingência ou sendo uma normal, porém tivesse uma inutilização da numeração em série, você não conseguia, você tinha a rejeição 206, numeração da NFE já está inutilizada na base de dados da Cefaz. Porém, isso aí flexibilizou que agora as modalidades de contingência, como formulário de segurança, como EPEC e como NFC offline, agora vão poder autorizar a nota mesmo que haja uma numeração inutilizada. Isso aí eu acredito que dá uma flexibilidade melhor para as empresas, uma garantia melhor
porque em alguns casos ela inutilizava indevidamente e não conseguia autorizar mais a nota fiscal e ficava com essa pendência aí. Agora a autorização vai ser superior à inutilização nesses casos aí de contingência. Vai ser ativada aqui uma regra que verifica emitentes com CPF e a inscrição estadual do destinatário. E por último, a autorização assíncrona de NFC, que passou a ser permitido somente para lotes com mais de uma nota. Então, se você vai emitir um lote com uma nota fiscal só, esse lote tem que ser síncrono. E caso tenha mais de uma lote, aí sim pode ser assíncrono. Essa questão de síncrono e assíncrono é uma questão mais técnica. Se você quiser saber um pouco mais, deixa um recadinho aí nos comentários que eu explico também. Então, pessoal, finalizamos aqui mais uma videoaula. Falamos agora sobre a nota técnica 2020-005. Espero que eu tenha ajudado a esclarecer o que houve de alteração. Caso você ainda tenha alguma dúvida, deixe um comentário aí no vídeo que eu vou responder a vocês assim que possível. Se você quiser ainda continuar ficando antenado sobre as próximas videoaulas que vão vir sobre a nota fiscal eletrônica, se inscreve no canal, aperta o sininho lá que você vai receber a notificação de quando tiver uma nova aula. Então, fico por aqui e até a próxima, pessoal.